patologia, a maior parte delas são hereditárias. Além disso, envolvem a família e a criança está em desenvolvimento. Para isso, ela precisa de atividades, não só a nível da educação, como do lazer, e é importante que não nos esqueçamos destas diferenças. E quais são os objetivos dos cuidados paliativos pediátricos? É avaliar o sofrimento da criança, o sofrimento da família. É necessário que este apoio deve ser, como eu já disse, desde o diagnóstico, porque só assim é que a equipe consegue trabalhar em parceria e melhorar a qualidade de vida da criança e da sua família. Não nos podemos esquecer que muitas destas crianças foi o primeiro filho. Que qualquer pai ou mãe tem, ter um filho saudável e tiver um filho doente. E logo passado, que a gravidez correu muito bem, correu tudo maravilhosamente, mas no nascimento, correu bem o nascimento, passado 24 horas aquela criança começa a convulsivar. Se começa bem para a neonatologia, começam-se a descobrir vários fatores de doença, entre eles muitas vezes são síndromes raros genéticos, e começa aqui já um conflito, não nos esqueçamos, conflito familiar. A mãe sente culpa, o pai culpa a mãe, como eu já assisti muito a estes casais, porque depois toda a gente tem que culpar alguém. E isto é muito para estes pais. Proporcionar conforto e prestar atenção integral, e esta atenção deve ser individual à criança, como e aos pais. E, além disso, respeitando a criança da família por parte de um todo. Temos que ter atenção. A parte religiosa, neste momento há muitas religiões e nós não podemos emitir a nossa opinião. Temos que respeitar tudo e é isto que nós fazemos no Castelo. O Castelo é uma unidade de cuidados integrados pediátrica que engloba os cuidados continuados e os paliativos. Temos muitas crianças em fase final de vida em que nós trabalhamos com os pais a morte e tão simples também o que é que os pais gostariam que a criança levasse vestida. Isto não é fácil trabalhar, porque também somos mães e é muito complicado. Quem querem que vista a criança quando a criança morre? Portanto, isto dá um trabalho muito contínuo e assíduo com estes pais, mas só assim como me dizia uma mãe, eu nunca vou estar preparada para perder a minha filha, mas pelo menos já estou informada de tudo o que pode acontecer. E eu dizia-lhe, mas na altura de quando acontecer a partida da sua filha, não vamos estar a discutir aqui problemas. E ela disse, não, eu gosto que isto já esteja tudo programado. Isto foi-me dito por uma mãe. Nós, profissionais de saúde, também temos muito medo de abordar a morte. Mas já há três patamares na nossa vida, que é o nascimento, a vivência e a morte. Viver de acordo com as crenças de cada um, mas e temos que a partir com conforto e ter acima de tudo sem dor de quem parte. O apoio emocional e espiritual deve ser contínuo e aqui não confundamos religião com espiritualidade, porque há muita confusão. Espiritualidade é uma coisa, os valores de cada um são outras de cada um. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural. Os profissionais de saúde devemos trabalhar estes pais, porque já é antinatural perder um filho. Aliás, não há nome para um pai ou uma mãe que perde um filho. Daí nós termos esse cuidado e termos de trabalhar estes pais para que tenham um luto fisiológico e não um luto patológico. Fornecer instrumentos aos pais e tutores da família para uma comunicação e redução com a criança, no que respeita às condições e expectativas. Muitas vezes os pais também têm aquela esperança, mas está a melhorar, isto vai se corrigir. E nós temos que trabalhar que melhorou. Mas sabe que às vezes estas melhoras também têm um sinal. Têm logo neles e dizem, e eu vejo muito isto no Castelo, que eu falo muito com os pais, trabalho muito com os pais, e eles dizem, pois é, são as chamadas. Eles próprios, ao fim de muito tempo de uma boa comunicação, criando laços, eles também veem em nós, no fundo, uma pessoa que os vai.
e definir metas e limites para uma terapia de doença crónica. Tomar decisões adequadas no final de vida, cá está. Prepararmos tudo para a partida daquela criança. Tão simples como o funeral. Vou dizer que desde que abri o castelo já fez mais funerais em toda a minha vida profissional. Tenho 30 anos de atividade profissional. Só que estes pais esperam em nós, no final, a enfermeira, pode ser enfermeira a organizar. Até nisto nós trabalhamos na área dos paliativos, temos que ter esta sensibilidade e este cuidado na ajuda dos pais, que é um momento de dor, um momento terrível e para o qual nós para gerir. E agora vamos falar nos direitos da criança. Em fim de vida, toda a criança tem direito a ter qualidade de vida. E qualidade de vida é não ter dor. É viver cada momento da sua vida como se fosse o único. E nós não temos muito esta filosofia aos dias. Estamos dias a ouvir que cada criança tem que viver intensamente como se fosse o último dia. Todos nós devíamos viver assim, porque a nossa vida, vocês vão ver no final com o vídeo que eu vou passar. E ter qualidade de vida é ter um acompanhamento adequado à sua situação, ser ouvido se tiver condições. Nós temos crianças que conseguem verbalizar e temos uma criança de 6 anos, ela tem aos 3, hoje está a um ventilador. Funciona. A morte desta criança é morte. Aí ela passa a vida a dizer o que está a fazer, porque ela não tem bem a noção da morte. A morte para ela aconteceu. E a única maneira que eu tive de explicar é morrer. Queria ver o meu pai, disse, mas tu vês tempo a estrelinha mais brilhante, todo passou tudo. Disse-me assim, quando está aí no verão, o meu pai está-me a ver. E eu fiquei olhando, tinha dito, se nós trabalharmos, ela também nos percebe. O importante é explicar naquele momento o direito, atividades de lazer, patologia. No castelo, como vê, este é um bebê de 1 ano que chegou ao castelo com 3 meses, tem uma doença genética, está conectado a um ventilador e foi para o castelo para morrer. Foi assim que o hospital enviou, me referiu. Mas eles já passaram muitos meses e ele continua lá, já fez 1 ano. Vai ter uma vida limitada, sim, mas nesta vida limitada tem qualidade. E isso ele tem tido muita qualidade. Tem música, a música é importantíssima no controle da dor, o snooze e tudo isto são atividades que desenvolvem a criança. E depois, todas estas atividades são muito importantes para ela não perder a esperança, porque as crianças há uma coisa que têm e que sentem, é se nós investimos nelas ou não. Se elas pressentem que nós nos desligamos delas, elas próprias também deixam de viver. Não são como um adulto, um velhinho que está agarrado à vida. As crianças não. Até porque as crianças não têm terreno. O adulto, quando parte, dá vírus porque tem terreno. Custa-lhe deixar aquilo que ele construiu numa vida. Uma criança não tem. E é como uma criança de 11 anos, um médico no Brasil, lhe perguntou-lhe o que é que a preocupava, se era a morte. E ela disse que me preocupa morrer. O que me preocupa mais é como é que a minha mãe vai viver sem a minha presença. E estes meninos de oncologia, que muitos deles morrem conscientes, estão conscientes quase até à última, a grande preocupação deles não é morrer, é a mãe ou o pai que vai ficar triste. Ou o profissional de saúde também se apercebe quando entra naquela fase paliativa, os profissionais não andam tanto à volta deles, não investem tanto. Portanto, eles têm a noção disso tudo. Os meninos que não falam, que têm outros tipos de patologias, também sentem tudo isso. Por isso eles têm direito a todas as atividades que os façam felizes. E devemos utilizar atividades com medidas não farmacológicas no controle da dor. Muitas vezes o que é que eles sentem? É um desconforto por estarem sempre na mesma posição. É o abandono porque ninguém lhes liga. E são estas atividades, este menino,
É um menino que tem uma paralisia provocada por um TCE, um acidente que houve em casa, um acidente doméstico, numa disputa familiar. É uma criança que não fala, que chegou ao castelo, é um autêntico vegetal e hoje percebe a nossa mensagem. Não fala, mas ele, com o piscar dos olhos, que o ensinamos a comunicar, ele comunica e nós sabemos que ele percebe a nossa mensagem. A humanização dos cuidados de acordo com a sua idade, compreensão e situação. E temos que ver, se tivermos um menino com paralisia cerebral, que nós achamos, todos eles percebem, nós temos é que entrar neles e estar atentos. Vimos se eles percebem ou não pelo faces, pelo piscar dos olhos, pelo olhar, o olhar de desespero ou o olhar tranquilo. São dois olhares bem diferentes. E ainda ser cuidado em unidades próprias para crianças. Não vamos colocar uma criança de 5, 6, 7 anos no meio dos adultos, numa unidade de adultos que tem adultos a partir dos 40 anos ou de 50. Isso não é justo, porque esta criança tem direito a estar num ambiente igual ao das outras crianças ditas saudáveis. E ter como filosofia dar vida aos dias, que é isso que nós fazemos no castelo. As nossas crianças no castelo não estão acamadas. Têm uma vida normalíssima. São levantadas de manhã, fazem as suas atividades, regressam ao quarto. Para o castelo, para estas crianças. Também sou profissional de saúde, sou enfermeira, trabalho há muitos anos sempre nos cuidados intensivos. E uma caneta a uma criança que tenha consciência do seu ato e que consiga fazer isso, e eles verbalizam bem as angústias deles no desenho. Atento ao outro. Se eu estou a comunicar com uma mãe, ouvir uma mãe, eu devo estar a 100% com aquela mãe. Os olhos. De repente me chamam e eu olho para o lado, essa comunicação está interrompida. A mãe tem que ser, o familiar e a criança tem que sentir que eu estou a tomar conta, a perceber a mensagem que me está a transmitir, que eu estou a ouvir e que eu estou a compreender. Eu só posso fazer isso se fizer olhos nos olhos e ao mesmo nível, não é eu sentada numa cadeira.
veem, nós podemos proporcionar alegria. Viram aquela menina traqueostomizada? É uma menina que agora acabou de fazer 18 anos, foi saudá-la quase até aos 17, estava numa festa popular e teve uma paragem cardiorrespiratória. Era bailarina das várias paragens que teve, ficou num estado vegetativo. Está aguarda a transferência para os adultos, mas que me custa deixá-la ir, porque eu acho que a qualidade que ela tem ali, enquanto ela está ali, ela vive. Pula numa cama nos adultos, num quarto, ela vai vegetar e vai ser o fim dela. Por isso eu acho que deviam alargar a idade pediátrica para a criança com doença crónica, não é para as crianças em geral, até os 18, criança com doença crónica, até os... porque os meninos são pequeninos e necessitam de cuidados especiais, necessitam dos profissionais de saúde da área da pediatria, porque há outra sensibilidade, nós todos estamos formatados porque trabalhamos na área da pediatria, temos uma sensibilidade diferente. E eu acho que só trabalho na área da pediatria quem gosta, porque temos que gostar mesmo para trabalhar na área da pediatria. E o apelo que eu deixo, a mensagem que eu deixo aos futuros profissionais de saúde, é que invistam na área de paliar. Paliar é muito importante para as crianças com doença crónica. Elas precisam ter qualidade de vida, precisam ser consideradas crianças. Consideradas crianças têm que ter direito à educação, ao lazer, só assim é que podem desenvolver. Obrigada. Depois desta apresentação, com uma densidade emocional, cognitiva, afetiva que ocorreu e que, de alguma forma, obriga-nos, né? Nós não gostamos muito destas áreas, porque, na verdade, como já foi salientado imensas vezes, os profissionais de saúde preferem curar. Bom, e a nossa missão fica resolvida, não é? Mas estas áreas também existem. Portanto, se não têm sido tão cuidadas como devem nos colocarmos a caminho. E, portanto, é com este tipo de intervenções, é com este tipo de programas, é com este tipo de instituições, porque, obviamente, não chega a termos boas intenções, é preciso colocá-las de uma forma no terreno. E, portanto, este é um dos exemplos, neste momento, penso eu, dos mais claros no nosso país, já amplamente testemunhado, muito vivido, e, portanto, é um dos exemplos mais claros de que as coisas podem mudar e podem mudar no bom sentido. E, portanto, é isso que nós, é para isso que nós contribuímos e queremos continuar a contribuir. Chamava agora aqui à dita mesa, a doutora Helena Sacadura Bote, que é técnica da APSI, porque nestas questões também é importante falarmos de segurança, porque também nós sabemos que frequentemente alguns ganhos obtidos em saúde nos primeiros anos de vida ou no primeiro ano de vida, com a nossa fantástica taxa de mortalidade infantil tão baixinha, e ainda bem, obviamente, por vezes, devido a questões de âmbito cultural, social, de competências, às vezes perdem-se alguns anos e perdem-se mortalidades significativas e, de facto, no nosso país, esta questão dos acidentes e da segurança tem sido também deixada um bocadinho para o último lugar. E ainda temos estatísticas que nos envergonham. Não há nada como trazer uma pessoa que praticamente toda a vida, quase toda a vida, esteve nesta área, uma grande parte esteve nesta área e, portanto, tem uma experiência larguíssima nesta área, que vai partilhar connosco
como é que também podemos garantir ou lutar por este direito, que é obviamente básico também. Okay. Obrigada. Eu agradeço o convite da escola para estar neste congresso. Foi muito bom perceber que a APSI faz falta ainda relembrar certas coisas na área da prevenção de acidentes e vou-vos apresentar um bocadinho a APSI, um bocadinho alguns dados de mortalidade e morbilidade infantil em Portugal por acidente, porque nós estamos no bom caminho e, portanto, a APSI até está a dar passos para mudar algumas coisas, porque muito já foi feito na área da prevenção. Não é possível por aquilo. Não sei como é que se faz. Não, preciso de ajuda. Eu sou um bocado burra para coisas destas. Já agora é que eu vim em PowerPoint explicar-vos porque é que eu trabalho na prevenção de acidentes. Sou um bocado louca. Tive um acidente com 5 anos. Fui projetada para fora de um automóvel, porque não havia cadeirinhas, não havia cintos de segurança. E isso mexeu comigo. Tirei a carta porque fui obrigada. Mas depois fui parar ao Hospital Pediátrico de Coimbra por 6 meses. Fiquei 36 anos, não sou médica nem enfermeira, mas o que vi no hospital acabou por perceber que se calhar uma pessoa que tem gosto em trabalhar numa área diferente pode aprender. E foi isso que aconteceu comigo. Comecei como voluntária na APSI em 92, em 2001 acabei por meter um part-time de um dia por semana para ter tempo para formações, etc. A partir de 2003, part-time, metade do tempo do pediatra. Fazemos investigação para saber como é que vamos atuar em Portugal, não vamos copiar o que é feito lá fora, apostamos na formação sobretudo de famílias e de adultos e acreditamos que os profissionais de saúde, e talvez ainda mais os enfermeiros do que os médicos, criam uma ligação com a família, que a sua informação, a informação que transmitem é muito credível e, portanto, podem fazer a diferença na vida das famílias, nos alertas que lhes dão e na informação que transmitem. E depois também outros profissionais, arquitetos, paisagistas, engenheiros, espaços bem construídos, atividades bem desenvolvidas nas escolas vão evitar muitos sustos e muitos acidentes. E trabalhamos também na área do desenvolvimento de leis, regulamentos e normas, não só em Portugal, mas no estrangeiro. E reparem como Portugal fez um trabalho fantástico. Eu tenho orgulho nisto, porque eu acho que também contribuí para estes números. Ou seja, uma redução brutal da mortalidade, 24 por 100 mil habitantes em 92, quando a APSI foi fundada, para 3,6 por 100 mil habitantes em 2015. Portanto, nós estamos no bom caminho. Na morbilidade também houve uma descida enorme nos internamentos. Em 2000 tivemos, eu estou sem óculos, desculpem lá, mas isto aqui é muito pequenino, tivemos 13.600 internamentos em 2016, este número reduziu para 4.300, o que é fantástico. Mas nós sabemos que podemos fazer melhor. E estes números daqui, aquela barra ali mais realçada, também é importante porque são os anos de vida potencial que a criança perdeu por morte. E reduzimos de 37.700 em 92 para 4.300 em 2015, o que é fantástico. Mas não pode, a vida não são números. Basta uma criança morrer por acidente para fazer a diferença na vida daquela família. E então a APSI sempre trabalhou com muito enfoque na área na Convenção dos Direitos da Criança, respeitando a Convenção dos Direitos da Criança, e eu, para apresentar este tema, resolvi investigar um bocadinho mais. E então percebi que a Convenção assenta em 4 pilares e que nós, a APSI, temos trabalhado sobretudo no pilar da sobrevivência e do desenvolvimento, mas que, desde o princípio, nós pusemos sempre a tónica no ouvir a criança, ouvir a opinião dela. Porque muitas vezes a criança dá-nos dicas do que é que precisa, sem gastarmos dinheiro, sem termos grandes espaços complicadíssimos, com equipamentos muito caros, o que ela precisa às vezes é brincar com tralha, com coisas simples, não é nada de muito complexo. Então, a visão da APSI, a nossa missão, é promover a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes e assegurar a criação de ambientes, espaços, produtos e oportunidades onde todas, sem exceção, todas as crianças e jovens possam viver, brincar e desenvolver-se plenamente e de forma saudável, em pleno gozo dos seus direitos. Uma criança que tem um acidente e que parte um braço ou uma perna pode ser normal. Partir um cotovelo já não é bem a mesma coisa. Uma criança que tem um traumatismo craniano porque cai de um escorrega e bate com a cabeça num piso rijo não é nem aceitável. Então, nós sabemos que a segurança faz parte e tem que fazer parte da vida das crianças, é indiscutível e é um direito consagrado pela ONU, é uma necessidade da criança, de todas as crianças, e é uma questão central da saúde, do bem-estar e da felicidade de todas as crianças. Mas a par da segurança nós temos a brincadeira.
porque pela brincadeira, pelo brincar, que a criança se desenvolve e que ganha competências. E por isso nós defendemos também a brincadeira como essencial e estando equilibrada com a segurança. Demasiada segurança, pomos as crianças dentro de redomas, elas não se desenvolvem, não criam, não aprendem a crescer. E o direito à saúde e à felicidade é um direito que já foi aqui muito falado hoje, é incontestável, e por isso a APSI, desde há 3 anos para cá, vem a desenvolver o Dia Nacional da Segurança Infantil, que ainda não foi aprovado como um Dia Nacional pela Assembleia da República, mas nós intitulamos-lo como tal e festejamos-lo todos os anos, com atividades em jardins para crianças. Até este ano tem sido com escolas, este ano vai ser um sábado, portanto vamos trabalhar pela primeira vez com famílias e desenvolvemos atividades lúdicas, mas com muita aprendizagem também pela brincadeira, com crianças de escolas que vêm ter connosco aquele espaço, que são convidadas normalmente. E nesse espaço as crianças brincam e nós defendemos que elas têm que brincar muito, de forma espontânea, porque orientar a criança a brincar não é sempre o ideal, sem horários, sem instruções, porque é desta forma que ela vai vivenciar, experimentar, criar e desenvolver competências. Brincar ao ar livre sempre que possível e na natureza é diferente que brincar sem restrições, com as mínimas restrições que sejam necessárias, será o ideal. E brincar em ambientes estimulantes, porque às vezes há ambientes que não são nada estimulantes e até são perigosos e cheios de oportunidade, ambientes com oportunidade para a criança realmente poder imaginar, poder criar, em espaços com riscos saudáveis e que seja possível gerir, porque quando nós não conseguimos gerir o risco, vamos pôr a vida das crianças em risco de morte, e é disso que nós não queremos. Nós trabalhamos para evitar a morte e as consequências fatais ou que deixam incapacidades. Uma criança que fica presa a uma cama ou uma cadeira de rodas por um traumatismo crânioencefálico, por um traumatismo vertebromedular ou outros graves. Então, no Dia Nacional da Segurança Infantil, nós criamos o talismã, em que tiramos o talismã da segurança, em que tentamos integrar outros direitos que a criança tem, além do direito à brincadeira, à atividade motora, à confiança, à mobilidade e também ao conhecimento de si próprio e dos outros, dos espaços em que se mexe, autonomia, promover a autonomia fundamental. Nós não queremos ter os nossos filhos debaixo do nosso braço para o resto da vida, queremos que eles sejam autónomos e independentes. Dar-lhes oportunidades e sempre com proteção QB, porque eles não podem ser desprotegidos, mas também às vezes nós tentamos proteger demasiado e isso é péssimo, é muito mau. Então, segurança e risco têm que conviver, é impossível viver sem risco e a segurança é uma componente essencial da saúde, por isso a criança que brinca e que corre alguns riscos, e temos ali riscos entre aspas, porque são riscos controlados, é uma criança mais resiliente, mais confiante, que ganha capacidade para confiar em si, para ser mais autónoma, para fazer coisas diferentes em cada dia que vai passando. Vivenciar o risco promove a aquisição de competências para a vida, nomeadamente competências de avaliação, de lidar com as situações, às vezes situações muito difíceis, gerir o medo e a ansiedade, enfrentar dificuldades, gerir conflitos e tomar decisões. E eu digo que hoje, numa criança de 4 anos, 5 anos, é decidir o que queres subir àquele escorrega ou ainda não. Se calhar para a semana ou daqui a um mês. Mais tarde é a escolha dos amigos, dos comportamentos de risco, etc. E, portanto, fazer escolhas é uma parte integrante da nossa vida. Então, o que é que nós queremos mesmo? É que a criança conheça o seu próprio corpo, se relacione com os espaços em que brinca, em que se movimenta, e isto também inclui o ambiente rodoviário, e que crie relação com as outras crianças e com os adultos. A segurança tem que estar sempre presente, mas em excesso ela pode ser prejudicial. E nós adultos temos tendência para superproteger a criança, uma superproteção, sobreproteção que não é saudável. Muitas vezes não deixamos brincar na rua. Quem é que aqui brincou na rua? Se calhar quem vive numa aldeia ou viveu numa aldeia, mas quem vive numa grande cidade como eu, se calhar não sabe o que isso é. O argumento para limitar a exploração da criança e as suas oportunidades ao brincar, por vezes há argumentos excessivos dos adultos, e criamos restrições e barreiras, sem muitas vezes uma ponderação que vale a pena. Às vezes ponderamos demais e criamos barreiras demais. Isso tem que ser repensado. Então, nós queremos ver crianças a sorrir, crianças melhores, mais felizes. Para isso, nós tentamos promover a autonomia, permitir a liberdade e a espontaneidade e propiciar a aprendizagem. É o que todos os adultos que lidam com crianças devem fazer. Nós, neste momento, estamos preocupados com isto,
computadores, telemóveis, tablets e outras coisas que tais, que eu nem sei muito bem como é que se chama, mas acho que é gadgets, não é? Isto tudo, pronto. E o que é que nós estamos a criar? Mais sedentarismo, poucas horas de brincadeira, muita sobreproteção e medos dos adultos que limitam as crianças. Há uma iliteracia motora enorme, que já foi aqui hoje falada, os miúdos não sabem correr, não sabem saltar, não sabem subir um espaldar. Isto é dramático. E depois, o problema da obesidade, que tem custos em saúde, como tinham os acidentes. E nós, a APSI, temos contribuído para poupar dinheiro ao país com a prevenção dos acidentes. Mas agora temos a criar crianças obesas. Então, nós temos menos saúde e menos felicidade nas nossas crianças e temos que mudar isto. Nós queremos que elas cresçam saudáveis e felizes. Temos aqui imagens fantásticas de crianças a brincar na rua, ao sol, até mesmo com chuva. Eles gostam de brincar cá fora. Nós precisamos, desesperadamente, as crianças precisam de mais oportunidades de jogo, recreio e brincadeira, sempre possível ao ar livre, onde a atividade motora seja dominante e a brincadeira seja livre, onde ela possa aprender livremente. As crianças querem e precisam de espaços onde possam correr riscos controlados e que desafiem as suas capacidades. Se não há espaços com interesse, elas vão procurar, e eu estou a falar de crianças, mas eu estou sempre a pensar também nos adolescentes, quando não há espaços com interesse para eles vão procurar o interesse lúdico noutros espaços, às vezes mais perigosos, como as obras ou como o parkour, coisas um bocado mais loucas. As crianças precisam de oportunidades de brincadeira diferentes, estimulantes, que permitam criar e dar asas à sua imaginação, espaços com elementos naturais, terra, areia, relva, árvores e até água, apesar do problema dos afogamentos, a água também é um elemento muito importante, e espaços onde possam brincar com os pais, com os irmãos mais velhos, com os avós. Eu sou avó de 2, 3 e 5 anos e brinco tanto com eles que é uma alegria. Crio laços diferentes com aqueles meus netos porque eu brinco muito com eles. Crio jogos diferentes, crio até atividades às vezes, mas eu sei que estou a puxar por eles e depois eles acabam por brincar sozinhos. Crescer saudável e feliz. Nós queremos espaços que permitam à criança que elas estejam à altura das suas necessidades, que sejam um desafio às suas competências, espaços e oportunidades de qualidade, porque nós sabemos que as crianças vão crescer mais saudáveis e mais felizes. Aqui há algumas imagens de campanhas que nós temos desenvolvido na área da prevenção de acidentes e que vamos continuar sempre a desenvolver, porque elas são precisas, há sempre novas famílias, em cada ano há novas famílias, e nós continuamos a trabalhar com grávidas, com profissionais de saúde, com famílias de crianças pequenas, também muito trabalho com crianças e jovens em escolas e muito material já disponível na internet, por exemplo, o guia digital, eu não sei usar estas coisas que não chatice, de ser mais velha, já viram o que é que dá? Pronto, paciência, ali o guia digital de segurança, produtos para crianças, está no nosso site da internet, tem muita informação, ensinem as famílias a irem lá ver a informação antes de comprar produtos que podem ser perigosos ou que podem ser produtos muito seguros, mas que não vão proteger se forem mal utilizados. Isto acontece com muita frequência. Os filmes, um segundo pode durar para sempre, são 5 filmes, falta-nos fazer um, fantásticos para alertar os pais para as situações em que realmente muitas vezes os acidentes acontecem e estratégias de prevenção. Mas estamos a mudar um bocadinho e desde 2015 que mudamos e começámos a criar projetos na área da intervenção na comunidade. Por exemplo, o projeto Ruas do Bairro Amigas da Criança, em 2015, que tinha como objetivo melhorar a acessibilidade, a segurança e o conforto da criança no espaço público, nomeadamente no ambiente rodoviário. E neste trabalho, neste projeto, estudámos os padrões de mobilidade das crianças e das famílias, criámos um pedibus, aquele desenho que está ali do pedibus foi criado por elas em escolas, e depois campanhas de sensibilização de condutores, cartazes afixados nas lojas da comunidade. Isto foi feito em 2 escolas, mais ou menos na mesma zona, mas distantes uma da outra, e portanto pusemos comerciantes a colaborar com a velocidade dos carros para alertar os condutores para a velocidade excessiva. Foram muitas atividades desenvolvidas com eles e que foram realmente muito benéficas. Depois, em 2017, criámos outro projeto que no fundo é semelhante, mas demos-lhe um nome diferente, o Siga a Pé, porque às vezes os concursos públicos têm isto, não podemos dar o mesmo nome a um projeto que vamos desenvolver igual, mas que no fundo foi sensivelmente a mesma coisa. Também criar formas pedonais da criança se deslocar para a escola com um adulto que apanha crianças pelo caminho e leva várias crianças em vez de levar só o seu filho. E já temos pais
avós, pessoas da APSI que levam os seus próprios filhos à escola e que são condutores de pedibus ou do SIGA-Pé. E finalmente, em 2018, um programa Brincar-Pé, que tem como objetivo o caminhar, o brincar, o participar, e nestes projetos nós temos sempre ouvido as crianças, elas dão-nos ideias fantásticas. Foram elas que fizeram a avaliação dos espaços e das ruas que utilizam para ir para a escola e apontar os perigos e o que é que estava bem, o que é que estava mal, e no fim mandaram um caderno de encargos para a Câmara de Lisboa a dizer o que é que era preciso mudar. Cadernos de encargos feitos pelas crianças. Neste projeto do Brincar-Pé é um bocadinho diferente, estamos a transformar os recreios das escolas, com mais escolas a colaborar neste projeto. Temos as rotas do brincar, estes pais, estes funcionários da APSI que vão buscar os seus filhos à escola, porque é tudo muito ali na zona da APSI, depois levam os miúdos a um espaço público próximo, onde eles podem brincar um bocadinho antes de continuarem o caminho do autocarro e de os entregarem às famílias. Isto dá-lhes muito gozo, como devem calcular. E grupos comunitários do brincar, em que incentivamos as famílias a encontrarem-se ao final da tarde, depois das aulas, naqueles espaços que muitas vezes são bons e são pouco utilizados. Em 2019, para concluir, organizámos em setembro a Play Street, uma rua fechada ao trânsito também na zona de Sapadores, perto da Graça, onde a APSI está sediada há muitos anos, desde o princípio. A rua foi fechada ao trânsito, as famílias foram convidadas pela Junta de Freguesia, por nós, pelos outros parceiros, a aparecerem com brinquedos, com tralhas, com coisas que quisessem utilizar, e houve uma tarde inteira de brincadeira louca com pais, avós, crianças, interação entre famílias que não se conheciam e que a partir daquele momento começam a conhecer-se e a criar laços e, portanto, muito importante também para os grupos comunitários do brincar. Tenho orgulho no trabalho que a APSI faz, tenho orgulho em defender esta camisola e, apesar já de me sentir às vezes um bocadinho cansada, acho que não vou desistir, porque tudo o que nós temos feito vale muito a pena. Obrigada pela vossa atenção. Daríamos agora um espaço para alguma questão que queira ser colocada aqui aos nossos convidados. Portanto, não é obrigatório, mas faz sentido. Certamente haverá algumas interrogações. Eu, por exemplo, tenho uma pergunta para fazer, já de imediato, quando for oportuno. E, portanto, estão abertas as inscrições. Força. Muito boa tarde, eu quero agradecer estas apresentações que foram muito diversas e muito enriquecedoras. À colega Bárbara Menezes, queria só fazer sobre essa intervenção, gostaria só de fazer um comentário. De facto, é importantíssimo nós relembrarmos a nossa história. Obrigada por ter feito isso, porque eu penso que o senhor, portanto, estou a agradecer-lhe o facto de nos ter lembrado aquilo que tem sido o percurso no nosso país em prol das crianças e dos adolescentes, porque, sobretudo numa altura em que festejamos os 40 anos do nosso Serviço Nacional de Saúde, é importantíssimo que todos nos lembremos de como melhorarmos o bem-estar e a qualidade de vida das nossas crianças. E como ainda nos falta tanto para andar, mas olhando o percurso feito, ganhamos coragem para dar os passos seguintes. Muito obrigada. À senhora enfermeira Teresa Fraga, eu gostaria de colocar uma questão. Obrigada também pelo riquíssimo testemunho que nos trouxe
A minha reflexão tem a ver com a questão da institucionalização. E fiquei com a curiosidade de perceber se o Castelo recebe também crianças temporariamente para descanso dos cuidadores, ou se todas as crianças estão permanentemente, como é que gerem, digamos, essa institucionalização das crianças. E se calhar lançava já também a questão à doutora Sacadura Bote, como é que conseguem desenvolver todos estes projetos e os números que se apresentam ali, os números que apresentou da diminuição dos anos de vida perdidos e dos acidentes falam por si. Portanto, naturalmente a APSI tem conseguido dinamizar muitas forças vivas para se produzirem estes resultados. Eu pergunto como é que conseguem desenvolver estes projetos todos. Obrigada pela sua pergunta. O Castelo recebe todas as crianças a nível nacional para descanso de cuidador, para a otimização de cuidados. O que é isto, a otimização de cuidados? É prepararmos os pais para depois colocarmos no domicílio. Muitas vezes eles vêm dos hospitais, precisamos de muitos cuidados intensivos diretamente, e nós preparamos aquele pai e aquela mãe em tempo necessário, que não há limite, o tempo que eles necessitarem, para mais tarde os colocarmos no domicílio com o apoio das equipes, das GCCs, das equipes de cuidados continuados dos pais. E também temos meninos que não têm hipótese de regressar ao domicílio, ou porque já são paliativos, já estão na fase final da vida e, portanto, esses ficam connosco. Nós vamos pedindo obrigações para que eles se mantenham lá, atendendo à sua situação clínica, porque precisam de cuidados especializados, e onde eles têm outra qualidade de vida, como dizem as mães, senão vão estar fechados no quarto. E depois temos os meninos com isso, só para descanso de cuidador. Neste momento, temos meninos desde de Grândola a Mirandela. Temos aqui do centro, Cantanhede, temos da Figueira, Montijo, de Grândola, de Mirandela, de várias partes do país. O total dos internamentos são 17 só, por isso nós temos que ir produzindo vagas também, porque a lista de espera continua elevada, e precisamos ter contar para ter vagas. Portanto, os que vêm para descanso cuidador, como os 90 dias vão para lá. Mas às vezes vem só por 30 dias, mas depois a pedido dos pais têm direito de durar nos 90 dias, eles preferem usar os 90 dias, que organizam a vida melhor no domicílio, com os outros irmãos, têm tarefas para desenvolver, mais e pedem isso. Portanto, parte deles são descanso cuidador, outros são estão lá para a organização de cuidados, para colocarmos numa área de transição, e outros não têm condições dos pais receberem em casa. Já vem porque são paliativos mesmo, e portanto ficam ali connosco até chegar a partir de 10. Então, eu acho que realmente a APSI tem feito milagres. Eu estou desde o princípio, sou a mais antiga, comecei como voluntária em 92, a trabalhar com o professor Mário Cordeiro e com o Caia Danhas, o sueco que fundou a APSI, e eu pensava que ia ajudar na parte administrativa, porque eu não sou técnica, não é? Mas de repente, quando dei conta de mim, estava na televisão e estava em conferências de imprensa, só para se falar da APSI. E, portanto, acabamos por viver com muita carolice. Temos uma equipa fantástica que veste a camisola, funcionários da área administrativa que fazem algum trabalho técnico com crianças, por exemplo, clínicas de segurança, consultórios de segurança com as famílias. E realmente sobrevivemos porque somos 5 pessoas, temos uma estagiária, eu estou em part-time, eu estou a trabalhar tempo inteiro, coordenado part-time, porque não há mais dinheiro para pagar. E estou a atingir o meu limite, porque realmente eu muitas vezes preciso trabalhar com a Sandra, somos as duas técnicas, e não temos tempo para falar, porque ela está também com todo o trabalho de gestão em cima. E depois, o que é aqui a minha grande preocupação é que nós já formamos 4 ou 5 técnicos que se foram embora. Porquê? Porque nós pagamos ordenados baixos e porque às vezes não há dinheiro, não pagamos ordenados. Eu estou a receber ordenado em atraso 50 euros por mês desde 2012 talvez. E às vezes não pagam, pronto. E portanto as pessoas, quando são confrontadas com uma situação destas, às vezes preferem ir embora e ir para o fundo de desemprego
e muitas são psicólogos que depois arranjam trabalho noutras áreas e, portanto, nós estamos a perder recursos humanos fundamentais. E isto entristece-me imenso. Eu estou com 61 anos, quase 62, tenho muita energia, mais do que as minhas colegas mais novas, graças a Deus, mas canso mais facilmente e depois demoro a recuperar. E este ano fiz a última loucura da minha vida, que foi 6 dias de trabalho intenso, das 8 da manhã às 10, 11 da noite, no Alentejo, na Semana da Soalência Infantil do Alentejo. Não volto a fazer. Depois o organismo dá sinais. Já tive 2 vezes zona, eu este tempo foi só um herpes, foi super bom. Mas realmente, isto é uma preocupação para mim. Como é que eu vou formar uma pessoa que me substitua? E há muitas zonas, muitas áreas muito técnicas que eu também não sou especialista. Espaços de jogo e recreio, normas, legislação, muito complicada, que eu não sou especialista, confesso. É a Sandra que trata dessas áreas. Mas nós precisamos de formar pessoas. Mas sem ter dinheiro para pagar, como é que nós vamos fazer? Eu estou com vontade de pedir uma audiência ao Presidente da República para lhe falar nisto e para pedir ajuda, porque nós não sabemos só conseguimos dinheiro por candidaturas a projetos. Quem puder apoiar-nos com donativos o IRS, tornando-se sócio, recebe informação, tem prioridade. Um dos trabalhos que nós temos, uma das coisas que nós fazemos, é respostas a todas as dúvidas que pais, famílias, profissionais, empresas nos todas as dúvidas. Por mais técnicas que sejam, quando são de empresas, as técnicas têm que ser pagas, mas às famílias não cobramos nada. Mas que nós, crianças com displasia da anca, que é gratuita, não é vendida, é alugada, isto é uma boa prática de uma empresa que apoia os pais, eles não têm que gastar dinheiro nenhum, só têm que deixar uma calção, que é elevada, mas que depois é devolvida quando entregam a cadeira. Mas, por exemplo, eu gostava de estudar mais esta área, não tenho tempo, não consigo. Infantil, espetacular, convidada pela direção da Sociedade de Pesquisa da Ortopedia Pediátrica, foi ótimo que eles falaram cuidado com a segurança por baixo do braço, nos miúdos de 9, 10, 12 anos. Cuidado com os miúdos virados de frente cedo demais por causa das lesões do pescoço, certo? As brincadeiras que têm como consequência os traumatismos crânioencefálicos, quando caem de cabeça e os mais pequenos aterram sempre de cabeça. O problema dos atropelamentos que reduziram, mas continuam, e não reduziram, e reduziram muito, porque as crianças não andam na rua, cada vez sabem menos andar na rua, e elas têm que ser treinadas pelas famílias. E, portanto, há aqui toda uma pescadinha de rabo na boca, que eu acho que estamos no bom caminho, já evitamos muitos acidentes, temos crianças mais saudáveis, mas por uma criança que seja, a vida daquela família muda. E não nos podemos esquecer que os custos emocionais, mas também financeiros, para a família e para o país, são dramáticos. E quem paga a fatura é a saúde, não é? Mas depois há outros ministérios que também estão envolvidos, economia, turismo, etc. Por exemplo, os afogamentos nas casas de turismo de habitação, não é? Tão simples, obrigar a ter uma lei que obriga a pôr uma vedação nessas casas para poderem ser alugadas no verão. Certo? Uma vedação bem feita, com um portão que abre para o exterior e com um fecho automático. Portanto, muitas vezes fazem essas coisas, mas como não há lei, fazem-se mal. Desculpem lá falar muito, mas é assim. Olá, boa tarde. Meu nome é Graça Aparicio e eu não vou fazer uma questão, mas não podia deixar porque estou a ouvir um tema que de facto também me interessa e onde eu tenho estado de facto bastante envolvida, que é a questão da segurança infantil, e já tivemos o gosto de trabalhar conjuntamente com a APS e com a doutora Helena. Eu queria dar os parabéns aos 3 participantes, obviamente, mas em particular a esta abordagem desta temática da segurança infantil, porque é de facto um direito fundamental, né, para as crianças, insere-se nessa área dos direitos. E eu queria dizer que a APSI, que nós entendemos as dificuldades da APSI e que já conhecemos há muito tempo, né? Aliás, houve ali um período que não conseguimos ter informação no site. Eu pertenço a um grupo de alerta para a segurança que não tem essa visibilidade, é muito menor, porque é da comunidade, é de uma comunidade, que é de Viseu, portanto é um grupo pequenino, mas que faz o seu trabalho naquela área e portanto, muitas vezes trabalhamos com base naquilo que publicam, que são dados nacionais e que são importantes para nós, e também queria aproveitar para dizer que se cada um fizer isso, se cada um de nós sentir, nós enquanto profissionais,
no caso somos enfermeiras e eu no meu caso que sou professora numa escola de saúde, se cada um de nós fizer ou der o seu contributo, também já estamos a fazer alguma coisa. E a APSI tem feito muito desta forma, né, desta forma. Nós somos muito solicitados na nossa área de residência, naquela concelho, e sobretudo porque, a nível da educação cívica, os meninos têm uma disciplina que se chama Educar para o Risco. E nesse âmbito, as escolas solicitam muitas vezes que nós trabalhemos as questões da prevenção com as crianças. E claro que o GAS tem a oportunidade de o fazer. Atualmente temos um projeto engraçado, porque é um projeto que já está há 3 anos, que se chama Prevenir Mais, que tem a ver um bocadinho com aquele vosso projeto é um deles, tem a ver com colocar as crianças a diagnosticar, serem elas próprias a identificar os riscos, quer seja na escola, quer seja em casa, quer seja no trajeto. Portanto, quando são eles os principais protagonistas, portanto, nós estamos a capacitá-los de uma forma diferente para que depois as soluções também sejam deles, que eles depois também vão dar as soluções, claro, com as famílias, têm que trabalhar em conjunto com as famílias e com os professores. E no fundo estamos a capacitá-los para o futuro, porque estamos a trabalhar com eles áreas fundamentais para aquela altura da vida, mas depois para o futuro. Era só para no fundo dizer isto, porque eu acho que é muito importante. E eu queria também dar-vos os parabéns. Isto é uma reflexão minha, mas tudo aquilo que se tem feito no âmbito da saúde materno-infantil e que nós reconhecemos, todos nós aqui, que estamos aqui da área da saúde infantil, como sendo de facto uma das mais-valias do nosso país, que é a área, aliás, que mostra o Portugal desenvolvido que somos, não é? Porque defender os direitos da criança é desenvolver o futuro. Eu acho que esse trabalho que foi feito e que é da nossa geração, nós todos vivemos estas mudanças. É um trabalho que foi feito muito, em parte, também assim, de uma forma com base na carolice dos profissionais, porque nós sabemos que foi uma dedicação de vários profissionais da área que conseguiu levar a bom porto isto que somos hoje. E isto tem que ser reconhecido e acho que é muito importante que se diga. E era só isto. Obrigada pela partilha. Obrigado pela participação. Não é? Também estava a pensar nisso. Então, a APSI já tem há uns anos a decorrer um projeto com a Direção-Geral de Saúde em que formamos profissionais especificamente na área do transporte da criança no automóvel, porque é onde ainda há maior mortalidade. Agora, um alerta é que a mortalidade infantil por acidente era a partir do 1º ano de vida e agora é a partir dos 5 anos, ou seja, morrem mais entre 1 e os 5 anos por doença. E as doenças nós nem sempre podemos evitar, não é? Então este projeto, que é o Programa Bebês, Crianças e Jovens em Segurança, capacita os enfermeiros para a intervenção junto às famílias, dá-lhes materiais para trabalharem com as famílias e para darem às famílias, para consulta, ajuda-os a ter material nos centros de saúde, nas unidades de cuidados, na comunidade, para poderem utilizar, fazer o ensino às famílias para a utilização dos sistemas de retenção para crianças, porque o que se sabe neste momento é que a utilização de sistemas de retenção para crianças está aí nos 90%, mas depois só a metade é que são bem utilizados. Porquê? Porque são mal colocados, o trajeto do cinto de segurança não é respeitado, há uma folga, o cinto de segurança não está apertado, entretanto algum adulto entrou para o lado da criança, desapertou a cadeira e os pais não se apercebem que a cadeirinha está desapertada, não está presa ao carro e, portanto, estamos a trabalhar com os profissionais para aumentar a utilização correta destes dispositivos, porque só quando utilizados corretamente é que eles vão funcionar. E ter realmente um banco de demonstração, cadeirinhas para poder exemplificar aos pais, isto tudo gratuitamente, oferecido por uma empresa, que nós não aconselhamos marcas, mas estamos a trabalhar com uma empresa, porque não poderia ser de outra forma. O mais importante para escolher uma cadeira é experimentar no carro, que vai ser usada. E muitos pais compram, porque a marca, ou o dinheiro, o valor, ou a cor da cadeira. E não compram experimentando no carro para saber se é compatível. E, portanto, este projeto tem sido fantástico, já formámos muitos profissionais. Isto é importante também para os alunos, que quando forem trabalhar para o centro de saúde, se não houver nesse centro de saúde este projeto, podem candidatar-se a implementá-lo lá.
E pronto, eu penso como obrigadíssimo, mas eu acho que o meu papel hoje aqui é um bocadinho reviver a memória. Que eu acho que tenho a obrigação e temos a obrigação de dizer dizer também que este projeto começou precisamente pelo grupo do gás, não seja ao ano 2004. Eu penso que é o seu acordo, temos que relembrar isso, porque este projeto de trabalhar com os sistemas de retenção e com os profissionais de saúde começa precisamente com o projeto do gás e depois é que ele é adotado pela Direção-Geral de Saúde, anos mais tarde. E, portanto, eu acho que isto deve ser relembrado. Exato, é o seu dono, na verdade não foi reconhecido e que tem que ser reconhecido publicamente e que vocês, na verdade, têm um papel importantíssimo nesta área também. Também penso que é importante lembrar, e era isso que eu estava a tentar há bocado também dizer, é que a nível de todos os documentos produzidos pela área da saúde infantil e juvenil, portanto, o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, na área da prevenção, são os produtos da APSI, produzidos pela APSI, e que nós neste momento também temos um projeto convosco, com a APSI, que é o projeto Riscar, que é aquele projeto transfronteiriço, em que vamos tentar transformá-los em produtos digitais que possam fazer chegar tanto às famílias como fazer chegar aos profissionais de saúde para os tornar competentes para poder formar os pais e os jovens também nesta matéria. Portanto, e depois vamos ter o tal encontro que eu vos disse no dia 29 de novembro, depois também faremos divulgar precisamente este projeto, vamos a tentar continuar. Não sei se há mais alguma intervenção, se não houver, nós fecharíamos. Eu mais uma vez, não há. Mais uma vez agradeço, portanto, a excelente participação aqui dos nossos convidados e mais uma vez referiria que há muito para fazer para cumprir os direitos da criança em todos os contextos e, portanto, há muito terreno à nossa frente, há muitas hipóteses de trabalho, há muitos projetos possíveis que devem ser agilizados e depois implementados no terreno. Claro que há uma instância básica, nós temos que ter sempre algum respaldo institucional, normativo, governamental, obviamente central, mas depois não se pode exigir que o Estado faça tudo. Será o Estado, serão as organizações da sociedade civil, serão associações, porque temos que ter isso consciência. O Estado não pode chegar a todo lado, as organizações do Estado são limitadas, não podem chegar a todo lado. E se calhar não é necessário, porque nós temos que nos implicar, evidentemente, em tudo o que é o direito da criança. E como foi salientado de manhã, cada um de nós, no seu agir local, e o local é um espaço não tão curto assim, pode ser uma instituição, mas o agir local é fundamental para mudarmos e para alterarmos aquilo que pudermos alterar a nível global. Mas, portanto, é isso que se nos pede e como profissionais ligados à infância, eu direi que é o nosso dever. Muito obrigado.